Olá, uma ótima noite para você, seja muito bem-vindo. Eu sou Joyce Hasselman e trago para você as principais notícias do dia. Na verdade, são duas grandes notícias. Vai ter mais notícia aqui no desenrolar do Jornal da Joyce Analisa, mas duas são especiais, gente. Tem gostinho de vitória. A PEC da anistia subiu no telhado e a PEC da blindagem foi sepultada definitivamente no Senado. A vitória é do povo brasileiro. Sim, é uma vitória e a gente tem que comemorar, porque não me venham dizer que lá no Senado é uma casa de santos e que eles resolveram fazer o que é certo, né? Vamos começar do começo. A PEC da anistia ou da dosimetria, né, porque não tem um texto ainda pronto, então não se sabe exatamente como é que vai ser, entrou hoje na UTI, gente, está respirando por aparelhos. E a da blindagem foi sepultada pela CCJ do Senado. A importância da pressão popular. Olhem a importância da pressão popular. Se não tivesse havido uma campanha maciça nas redes sociais, se não tivesse tido manifestações no final de semana, nada disso teria acontecido. Por quê? Porque a PEC da blindagem blindava tudo que é tipo de político e blindava também o crime organizado, que obviamente colocaria cada vez mais gente na política. Já tem muita gente do crime organizado na política, tá, gente? Tem muita bancada do PCC, né? Tem muita gente, inclusive dentro da bancada evangélica, tem bancada do PCC lá dentro, na bancada da bala tem bancada do PCC lá dentro. Então, assim, definitivamente não é um lugar de santos a política. Sempre o crime organizado está infiltrado, elegendo representantes, né, que possam fazer tudo pelo crime, como aprovar uma PEC da blindagem, né, que é realmente uma PEC da bandidagem. Né? E essa PEC blindaria todos os deputados, todos os senadores e aqueles que viriam a ser futuramente. Mas pegou muito mal, a população azedou, torceu o nariz, até que enfim, gente, até que enfim, uma manifestação decente, não aquelas manifestações lá, anistia, Bolsonaro, aquela coisa idiota, né, que ninguém aguenta mais, né, de ver aquela gente lá dominada pelo Silas Malafaia fazendo manifestação nos domingos aí na Paulista, no Rio de Janeiro, né, levando o nome do condenado, né, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, né, como se fosse um santo. Mas santo também não é o Senado, que também seria beneficiado pela PEC da blindagem. Mas o Senado fez o que tinha que fazer. A CCJ enterrou por unanimidade. Por quê? Por conta da pressão popular. Por conta da pressão popular. Quando a população se une em prol de uma pauta como essa, que era uma pauta que realmente transformaria a política em uma bandidagem absoluta, porque eu disse para você, só quem votou pela PEC da blindagem ou foi bandido ou é ou pretendia ser. Então você pega cada deputado que votou pela PEC da blindagem para você lembrar dele na próxima eleição. E você já coloca uma roupinha de metralha nele, né? Porque deputado que votou a favor dessa indecência, se não é bandido, pretende ser. Porque só bandido se beneficia da PEC da blindagem. No Senado, não é uma casa de santos. Não, a gente não está falando ali de uma casa de santos, do Vaticano, coisa assim. Não tem nada disso, gente. Né? Eles também se beneficiariam, mas a população apertou mesmo, né? E apertou muito nas redes sociais também, nas ruas. E aí, gente, não teve o que fazer. Eles sepultaram, nem para o plenário foi, para não causar desgaste. Então, a Câmara, aquele bando de sem-vergonhas que votaram a favor da PEC da blindagem, liderada pela bancada bolsonarista, que fique muito claro, pela bancada bolsonarista, aí dá para entender, né? Por que eles querem a PEC da bandidagem. Bancada bolsonarista, Bolsonaro, né? Aí junta Lé com Cré, precisa, né, realmente ter o respaldo ali, né? De uma blindagem absoluta, afinal de contas, né? Se você juntar ali a bancada bolsonarista mais o Bolsonaro, mais os filhos do Bolsonaro, dá metade do Código Civil, do Código Penal. Basicamente isso. Só para começar. Né? Então, a Câmara ficou com todo o desgaste, bem feito, merece, e o Senado saiu por cima da carne seca. E também merece, porque fez o que era para fazer. Já disse que não é uma casa de santos, tem muito malandro no Senado também. Mas em comparação com a Câmara, gente do céu, pelo amor de Deus, a Câmara está cada vez pior. Né? Um horror, absolutamente um horror. E foi justamente a pressão popular em cima da PEC da blindagem que criou uma dificuldade na Câmara para
combinar ali com os russos do Senado em relação à PEC da anistia ou da dosimetria. Não está muito bem combinado o negócio, porque ficou muito feio para a Câmara esse negócio da PEC da blindagem. Né? O Hugo Mota até disse, não, mas o Senado tinha conhecimento da PEC, né, da blindagem. Bom, o Senado tinha conhecimento até as pedras, né, da Praça dos Três Poderes em Brasília tinha conhecimento, todo mundo sabia, é o que estava na boca do povo. É óbvio que o Senado sabia, mas o Senado não quis comprar esse desgaste. Né? O Senado não quis comprar esse desgaste. Falou, opa, né? Comigo não, Violau. Simplesmente, ó, lavou as mãos e deu uma banana, uma bela de uma banana para a Câmara. Só que isso teve respingou nessa PEC da anistia ou da dosimetria, que é relatada pelo Paulinho da Força. Por quê? Porque a Câmara, o Hugo Mota ficou com certo receio, ficou com medo, falou, opa, agora a gente vai pegar mais uma pauta, que é uma pauta absolutamente impopular. Todos os institutos de pesquisa mostram que essa pauta é impopular, a população está contra, só quem é a favor da PEC da anistia é o bolsonarismo. Em relação à redução de pena, aí depende. Quando tira Bolsonaro, tem um número maior de pessoas que apoiam uma dosimetria de penas. Quando coloca o Bolsonaro, pronto, aí já é um número muito menor de pessoas que apoiam. Mas, de qualquer forma, é um desgaste. E o Hugo Mota não quer assumir esse desgaste sozinho e deixar ali no meio da Câmara. Então, se não tiver combinadinho com o Senado, o negócio não vai andar. Era para ter votado já, gente, ontem. Essa era a previsão. De ter votado ontem. Mas agora, e uma reunião que tinha hoje, inclusive, entre o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre e o Paulinho da Força para discutir o texto da PEC da anistia ou da dosimetria, não aconteceu. Eles cancelaram a reunião. Disseram para o Paulinho da Força, ó, pega o boné, meu filho, segura aí, porque por enquanto não vai rolar não. E aí vai ter uma reunião de líderes na próxima terça-feira, e nessa reunião de líderes é que o Paulinho da Força vai apresentar mais detalhes daquilo que deve estar no seu relatório, para ver se a coisa anda ou não anda. O PT não está com pressa, não quer saber dessa PEC nem da anistia nem da dosimetria. E agora o PL também não está com pressa. O PL que é o partido lá do condenado, né, do condenado, o Jair Bolsonaro. O PL também não está com pressa, porque o PL quer uma anistia, que não vai acontecer. Esquece, babau, acabou. Pode chorar, pode fazer igual o neném birrento, pode chorar. Né? Não vai acontecer. Não vai acontecer. Se finir. Anistia, babau, acabou, não tem. Subiu no telhado e pulou do telhado. E aí a dosimetria, o pessoal do PL não quer. Apesar de que Bolsonaro fica com esse discurso, né? Os bolsonaristas, não, tem que ser anistia, se não tiver anistia a gente não quer. Bolsonaro deixou vazar por interlocutores, esse povo que vai visitar ele lá na prisão domiciliar, né? Que se não der anistia, se ele tiver no meio, até topa uma dosimetria, desde que ele pegue menos anos de cadeia e em prisão domiciliar. Mas tá querendo muito, hein, Bolsonaro? Você não quer ficar num spa, não? Um spazinho, o que você acha? Massagenzinha, comidinha light, quer redução de pena, quer prisão domiciliar. O que mais você quer? Eu vou dizer para você, viu? É cada uma. E quanto mais os bolsonaros trabalham, né, especialmente o Eduardo Bolsonaro, se é que a gente pode chamar aquela vagabundagem de trabalho, as ações que ele comete contra o Brasil de trabalho, né, esse trabalho às avessas, o Lula agradece. O Lula agradece, gente, o melhor cabo eleitoral do governo Lula, do presidente Lula, é Eduardo Bolsonaro. E isso até o PL já admite internamente, que o melhor cabo eleitoral do Lula é o Eduardo Bolsonaro. Saiu pesquisa IPESP, gente, hoje. A aprovação do governo Lula cresce a 50%, bate 50% e sai do vermelho. Já não está mais no 0 a 0. Então, o Lula, que estava com uma aprovação baixíssima, veja, em maio, ele tinha 14 pontos negativos de aprovação, agora ele tem 2 pontos positivos. Com a margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos, pode estar no 0 a 0. Mas 0 a 0 é muito melhor do que 14 pontos negativos. Ele tinha 14 pontos negativos. Parecia que não ia ter jeito. Estava morto politicamente, sepultado, como eu disse para vocês.
Eduardo Bolsonaro foi lá e tirou o Lula da sepultura política. Trouxe o Lula à tona. O Trump fez todo o serviço direitinho e Eduardo Bolsonaro conseguiu reviver Luiz Inácio Lula da Silva. Aliás, o Sidônio, que é quem cuida da comunicação do Lula, devia ser demitido e o Lula devia contratar o Eduardo Bolsonaro. Olha, pode pagar, porque para fazer, dar tiro no próprio pé, Eduardo Bolsonaro é o melhor. Tanto que o PL, gente, está tentando segurar as articulações do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Não é que se é que aquele tiro na culatra lá a gente pode chamar de articulação, né? Ele está realmente tentando destruir o Brasil, né? Os aliados aliados assim, os colegas de partido, né? A cúpula do PL, vamos falar da cúpula porque tem um bando de besta quadrada ali que não serve para nada, mas a cúpula do partido entendeu o óbvio que todos nós entendemos, que o que o Eduardo está fazendo nos Estados Unidos está tendo um efeito contrário ao que ele pretendia. Está ressuscitando o Lula, não está adiantando nada para o Jair Bolsonaro, tanto que o Jair Bolsonaro, já vou dizer o que ele mandou, um recadinho para o Eduardo Bolsonaro por um emissário, né? Então, esses aliados do ex-presidente Bolsonaro, essa cúpula do PL, quer se encontrar pessoalmente com o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos para tentar costurar a boca dele, para ver se ele fecha a matraca. Porque a tropa entende que a estratégia de pressionar autoridades brasileiras, né, com sanções, inclusive outras sanções que vieram essa semana, está sendo um tiro que saiu pela culatra. Qual é a possibilidade, né? O Supremo nem deve aliviar por coisa nenhuma, mas qual é a possibilidade de alguma simpatia de algum ministro que não seja um ministro bolsonarista a qualquer causa de Bolsonaro? Sendo que todos eles, a grande maioria, né, de uma forma ou de outra, estão enfrentando aí sanções que vêm dos Estados Unidos. E por conta essa genialidade, esse gênio, que é Eduardo Bolsonaro, então por conta dessa genialidade, o pai, o Jair Bolsonaro, mandou por emissários o seguinte recado: feche a boca e não me prejudique mais. Papai, Jair Bolsonaro, manda para o gênio Eduardo Bolsonaro: feche a boca e não me prejudique mais. O que o Eduardo faz? Intensifica os ataques. Claro. O que o Jair Bolsonaro quer é que o Eduardo Bolsonaro pare de atrapalhar agora as negociações políticas em torno, né, da PEC da dosimetria, que teria um efeito direto na redução de penas para o Jair Bolsonaro. A não ser que tire o Bolsonaro da jogada. Mas o Paulinho já falou que não vai tirar, que vai valer para todo mundo. Então vai reduzir a pena dos que estão lá na papuda, vai reduzir a pena de Bolsonaro, vai reduzir a pena de todo mundo. E como eu disse para você, apesar do Bolsonaro bater o pé, do pessoal do PL bater o pé, não, é anistia, 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 o Bolsonaro está aceitando qualquer coisa, meu filho. Está chamando o urubu de meu louro. Né? Está aceitando qualquer coisa. Então, se para ele reduzir pena, né, não é o ideal, já é alguma coisa. E o Eduardo Bolsonaro, com aquela boca grande, está atrapalhando, inclusive, as articulações da PEC da dosimetria, tanto que o projeto subiu no telhado e, por enquanto, vai ficar lá no telhado até a próxima terça-feira, pelo menos quando devemos ter novas notícias em relação a isso. Vamos falar de Carla Zambelli, a bandida? A bandida que está presa lá na Itália, condenada no Brasil, presa na Itália. Hoje o Alexandre de Moraes foi legal com ela e revogou o bloqueio das redes da Carla Zambelli e dos familiares, da mãe, do filho, do marido, enfim. Ele disse que já não tem mais sentido manter as redes sociais de Carla Zambelli bloqueadas e que ela pode voltar a usar as tais das redes sociais. Na prática, para ela, pode parecer que não muda muito, porque ela está presa, não deve ter acesso a celular. Não vou dizer que não tem, porque ali, gente, né, da Carla a gente pode esperar tudo. Uma propininha ali para alguém e tal, levar um celularzinho para ela, né? Não sei se a banda na Itália toca como aqui nos presídios do Brasil, né? Que é movido ali uma propininha para entrar cigarro, entrar coisas diferentes, muitas vezes entrar mulheres, né? Tem presídio aí que no final de semana tem churrasco, é uma coisa, né? A gente já viu isso várias vezes em reportagens pela imprensa. Mas, de qualquer forma,
Em outubro, a Carla vai conseguir botar o bando de encostado que trabalhava com ela de novo no gabinete. E esses encostados poderão usar as redes da presidiária Carla Zambelli para tentar defender o indefensável, né? Para tentar defender o indefensável, né? Para dizer que a Carla é uma injustiçada e blá 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 blá, né? Também Carla Zambelli já pensa em lançar um candidato com o sobrenome Zambelli para a próxima eleição. Gente, se esse povo de São Paulo eleger de novo alguém com o sobrenome Zambelli, eu vou dizer para você, quem votar merece o troféu trouxa do ano. Quem votar merece o troféu trouxa do ano. Muita gente me castigou. Só para fazer um lembrete aqui. Levou meus votos lá para Carla Zambelli. Aí, votaram na presidiária. Tá aí, gente. Falei para vocês. Botaram um voto no Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos. Fazendo o quê? Lutando contra o Brasil. Aí, gente que sabe votar, né? É uma beleza. Né? Bolsonarista sabe votar. É uma beleza, gente. É uma beleza. Né? Então, a Carla Zambelli deve, nos próximos dias, estar de volta nas redes sociais. Não ela, né? Mas o Alexandre de Moraes falou o seguinte, para ela apagar todos aqueles vídeos em que ele considera vídeos ilícitos, né? Em que ela ataca o STF, vídeos que saem, né, da linha ali do que o STF considera legal. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Só boas notícias hoje. Menos essa das redes sociais da Carla, né? Podia ficar suspensa mais um pouquinho. Mas, de qualquer sorte, ela permanece lá na Itália. Semana que vem vai ter uma audiência que vai ser a audiência cabal, tá? Que é quando o juiz vai decidir se ela fica mesmo na prisão e se inicia o processo, né, de extradição para cá. Então, vai ter essa decisão na semana que vem. Obrigada pela companhia de todos aqui no Jornal da Joyce Analisa. Eu vejo você na próxima terça-feira e você já sabe, sempre tem notícia nova lá no meu Instagram. Tchau!